15. Direito costumeiro. Sumário. 78. Considerações preliminares. 79. Conceito de direito costumeiro. 80. Elementos dos costumes. 81 a 78. Considerações preliminares 79. Conceito de direito costumeiro 80. Elementos dos costumes. Posição da Escola Histórica do Direito. 82. Espécies de costumes. 83. Valor dos costumes. 84. Prova dos costumes. 78. Considerações preliminares. Através dos tempos, o direito positivo sempre manteve uma íntima conexão com os fatos sociais que constituem a sua fonte material. Essa dependência da ordem jurídica às manifestações sociais é fato comum na história do direito. No passado a influência era mais visível, de vez que o costume, além de fonte material, era a forma de expressão do direito por excelência. Na atualidade, como órgão gerador do direito, o costume se apresenta com pouca expressividade, com função apenas supletiva da lei. O direito escrito já absorveu a quase totalidade das normas consuetudinárias, salvo dos povos anglo-americanos, onde o direito costumeiro mantém uma relativa importância, que tende a diminuir em face da crescente produção legislativa. Na opinião de alguns autores, haveria uma lei natural, imanente ao direito, pela qual os sistemas jurídicos deixariam a sua forma consuetudinária e se transformariam, progressivamente, em direito codificado. O bosquejo histórico confirma esse pensamento. Todos os povos, primitivamente, adotaram normas de controle social, geradas pelo consenso popular, e as antigas legislações, como a de Hammurabi e as 12 Tábuas, foram, em grande parte, compilações dos costumes. Esta opinião é confirmada por Cogliolo. Quem procura a origem de todo aquele direito romano, acha que ele é atribuído ou à obra dos jurisconsultos, ou ao edito do pretor, mas na realidade a origem primária foi muitas vezes o costume. 1. Não é de se admitir, contudo, que entre os antigos o direito teve a sua formação totalmente espontânea, com uma criação do povo, em um processo democrático. Como assinala Edgar Bodenheimer, as pesquisas atuais revelam que em muitas sociedades primitivas a estrutura existente era mais patriarcal do que democrática. Aceita esta premissa, é forçoso admitir-se a conclusão firmada por esse filósofo. Se cremos na existência dessa autoridade patriarcal, temos que supor que as regras de conduta da sociedade primitiva eram determinadas em grande parte pelo chefe autocrático, ou ao menos que só podiam desenvolver aqueles usos e costumes que possuíam a sua aprovação. 2. A partir do início do século XIX, começou a operar a mudança na forma de manifestação do direito. O racionalismo filosófico, doutrina que destacava o poder criador da razão humana, e a elaboração do Código Napoleão influenciaram decisivamente nos processos de codificação do direito de quase todos os povos. Os benefícios que o direito escrito pode oferecer, diante de rápidas mudanças históricas, diante de sempre novos e surpreendentes desafios que a ciência e a tecnologia apresentam, dão-nos a convicção de que o direito costumeiro é uma espécie jurídica em desaparecimento. 79. Conceito de direito costumeiro. Enquanto a lei é um processo intelectual que se baseia em fatos e expressa a opinião do Estado, o costume é uma prática gerada espontaneamente pelas forças sociais e ainda, segundo alguns autores, de forma inconsciente. 3. A lei é direito que aspira à efetividade, e o costume é norma efetiva que aspira à validade. A formação do costume é lenta e decorre da necessidade social de fórmulas práticas para resolverem problemas em jogo. O povo afirma, por ele, diz Edmond Picard, a sua confiança em si mesmo para a edificação da justiça. 4. Diante de uma situação concreta, não definida por qualquer norma vigente, as partes envolvidas, com base no bom senso e no sentido natural de justiça, adotam uma solução que, por ser racional e acorde com o bem comum, vai servir de modelo para casos semelhantes. Essa pluralidade de casos, na sucessão do tempo, cria a norma costumeira. Para Cílio Vanni, duas forças psicológicas concorrem para a formação dos costumes, o hábito e a imitação. O primeiro,
considerado a segunda natureza do homem, é regulado pela lei de inércia, que nos induz a repetir um ato pela forma já conhecida e experimentada. Igual fenômeno ocorre com a imitação, que corresponde a uma tendência, natural nos seres humanos, de copiar os modelos adotados por outras pessoas e que se revelam úteis. 5. O direito costumeiro pode ser definido como conjunto de normas de conduta social, criadas espontaneamente pelo povo, através do uso reiterado, uniforme e que gera certeza de obrigatoriedade, reconhecidas e impostas pelo Estado. Ou, na expressiva definição de Oppiano, mores sunt tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus, os costumes são o tácito consenso do povo, inveterado por longo uso. Os costumes jurídicos, consuetudo, não se confundem com as regras de trato social. Aqueles se caracterizam pela exigibilidade e versam sobre interesses básicos dos indivíduos, enquanto os usos sociais não são exigíveis e relacionam-se a questões de menor profundidade. Jacques Cujas, jurista francês, ao vincular lei e costume, apresentou este expressivo paralelo. Quid consuetudo? Lex non scripta, quid lex? Consuetudo scripta. Tal consideração revela que, na prática, a única distinção objetiva que deve existir entre ambos consiste no fato de a lei ser sempre escrita e o costume ser oral, pois a genuína fonte e o conteúdo devem ser iguais. Segue-se daí a conclusão de que, uma vez escrita, a norma deixa de ser costumeira para incorporar-se à categoria de direito codificado. Lei e costume devem emoldurar o quadro da vida em sociedade e ser um produto da vivência social condicionados no tempo e no espaço pela história. Estendendo o paralelo entre costume jurídico e lei, nos deparamos diante do seguinte quadro. Referências: lei e costume. Autor: poder legislativo, povo. Forma escrita oral. Obrigatoriedade: início de vigência a partir da efetividade. Criação reflexiva espontânea. Positividade: validade aspira efetividade, efetividade aspira validade. Condições de validade: cumprimentó de formais e respeitar hierarquiadas fontes, ser admitido como fonte e respeitar hierarquiadas fontes. Quanto à legitimidade, quando traduz os costumes e valores sociais, presumida. Apesar de o costume ser a expressão mais legítima e autêntica do direito, pois produto voluntário das relações de vida, não atende mais aos anseios de segurança jurídica. O direito codificado favorece mais a certeza do direito do que as normas costumeiras. É justamente esta circunstância que dá à lei uma superioridade sobre o costume, notadamente nos estados de grande base territorial, em que há diversidade de usos e costumes. Se os costumes possuem, de um lado, a vantagem de ser um direito que traduz presumivelmente as aspirações do povo, sem qualquer compromisso de natureza política, de outro lado, além da incerteza jurídica que geram, muitas vezes as suas normas vêm impregnadas de sentido moral e religioso. Pretendendo explicar como as normas sociais se transformam espontaneamente em direito, Jelinek esposou a teoria da força normativa dos fatos. Estes seriam dotados de uma certa força jurídica, pela qual sempre que uma prática social se repetisse com assiduidade criaria, nos membros da sociedade, a convicção de seu valor jurídico e obrigatoriedade. 6. Fundamentando-se no pensamento kantiano, segundo o qual, entre o mundo do ser e o do dever ser, há um grande abismo, Garcia Marques criticou essa teoria, alegando que não basta a repetição de uma prática, para que esta alcance o estado de norma jurídica. Às vezes o que é obrigatório não é praticado e o que é praticado não é direito, vê item 99. 80. Elementos dos costumes. Para que o costume alcance força jurídica é necessário, em primeiro plano, que esteja previsto no ordenamento jurídico como forma de expressão do direito. Uma vez incluído no elenco das fontes formais, é indispensável que reúna dois elementos, material e psicológico. O primeiro, também denominado objetivo, exterior, é a inveterata consuetudo dos romanos. Consiste na repetição constante e uniforme de uma prática social. O costume pressupõe, assim, a pluralidade de atos, um longo tempo, uma única fórmula.
Faltando um destes elementos, a norma social não apresentará valor jurídico. Quanto ao tempo necessário de duração da prática social e o número de atos, a generalidade dos sistemas não predetermina. No direito romano, com base no vocábulo longevum, que significa centenário, constante em texto legal, alguns autores concluem pela exigência de 100 anos. Julgando que a sociologia dos valores pode ser útil nesta matéria, Legais Y na Câmara cita um texto de Carlos Cossio, onde o filósofo argentino expõe a sua opinião: a maior altura do valor realizado pelo costume, menor número de casos e de tempo são necessários para que se considere o costume existente. 7. Não haveria assim nem tempo, e nem número de casos predeterminados. A solução ficaria na dependência de um interesse social reclamar ou não a positividade da prática social. Se de um lado a sugestão de Carlos Cossio se manifesta racional, de outro lado se revela subjetiva e de difícil consenso. Entendemos que o quantitativo de atos e de tempo deva ser o suficiente para gerar, na consciência popular, a convicção da obrigatoriedade da prática social. Ao aplicador do direito competirá, fundamentalmente, verificar se a norma seguida chegou a criar raízes no pensamento social. O elemento psicológico, subjetivo ou interno, a opinião iuris seu necessitatis dos romanos, é o pensamento, a convicção de que a prática social reiterada, constante e uniforme, é necessária e obrigatória. É a certeza de que a norma adotada espontaneamente pela sociedade possui valor jurídico. Quanto à preeminência de um elemento sobre o outro, divide-se a doutrina jurídica em duas correntes, a materialista e a espiritualista. A primeira, integrada por Derburg, Misceli, Arens, defende a tese de que a norma costumeira pressupõe apenas o elemento material, enquanto a segunda corrente, formada principalmente por Savigny e Pucha, entende desnecessário o elemento material, que constitui apenas o aspecto exterior do elemento psicológico, que é o fundamental. 81. A posição da escola histórica do direito. A importância do costume, como fonte jurídica, foi objeto de ampla análise da escola histórica do direito, que surgiu na Alemanha, no início do século XIX, com o objetivo principal de combater o movimento racionalista, que sustentava a tese da codificação do direito pelo raciocínio puro e através do método dedutivo. O programa dessa escola foi sintetizado por Ruiz Moreno: a comparação do direito com a linguagem, b. o espírito ou consciência do povo como origem do direito, c. o costume como a fonte mais importante do direito. 8. Foi Gustavo Hugo quem desenvolveu a primeira tese: a formação e o desenvolvimento do direito seriam análogos ao processo linguístico. O povo é o autor da língua, que a elabora espontaneamente, enquanto a classe dos gramáticos surge somente mais tarde, com a função de promover o apuro técnico e estético da linguagem. Igual fenômeno se passaria com o direito, que teria as suas regras formadas naturalmente pelo povo, como resultado das vivências sociais. A missão dos juristas e técnicos seria semelhante à dos gramáticos, prover a forma e não a criação do direito. Defendida principalmente por Savigny, sob a influência de Schelling e Moser, a segunda tese historicista identificou a fonte do direito com o espírito do povo. O fenômeno jurídico não se fundamentaria em ideias abstratas, em conceitos puros extraídos da razão, mas na consciência jurídica do povo. Como criação espontânea das forças sociais, a formação do direito seria lenta, gradual, imperceptível e inconsciente. Em condição idêntica à dos demais processos culturais, como a moral, arte, religião, costumes, política, o direito seria uma objetivação do espírito do povo. Estando umbilicalmente ligado aos fatos históricos, o direito não poderia ser um padrão universal, como sustentavam os defensores da ideia do direito natural. A terceira tese historicista considerava o costume a forma ideal de manifestação do direito, superior à lei. Foi Pucha, discípulo de Savigny, quem melhor definiu a função do costume no campo do direito. Para os partidários da escola histórica, o costume seria a expressão mais legítima da vontade do povo, que o cria diretamente. 82. Espécies de costumes.
As espécies se definem pela forma com que o costume se apresenta em relação à lei. A doutrina distingue as seguintes: secundum legem, praeter legem e contra legem. A. Costume secundum legem, a divergência doutrinária quanto ao significado desta espécie. Para alguns ela se caracteriza quando a prática social corresponde à lei. Não seria uma prática social ganhando efetividade jurídica, mas a lei introduzindo novos padrões de comportamento à vida social e que são acatados efetivamente. É também denominado costume interpretativo, pois, expressando o sentido da lei, a prática social espontaneamente consagra um tipo de aplicação das normas. Há autores que não admitem esta espécie, sob o fundamento de que não se trata de norma gerada voluntariamente pela sociedade, mas uma prática decorrente da lei. Esse costume se caracterizaria, na opinião de outros autores, quando a própria lei remete seus destinatários aos costumes, determinando seu cumprimento. Sob este entendimento, é inegável que a norma costumeira atua efetivamente como fonte formal, apesar de sua aplicação ser ordenada por lei. B. Costume praeter legem, é o que se aplica supletivamente, na hipótese de lacuna da lei. Esta espécie é admitida pela generalidade das legislações. O Código Civil Suíço, de 1912, pelo artigo 1 prevê esta espécie. A lei rege todas as matérias às quais se referem a letra ou espírito de uma de suas disposições. Na falta de uma disposição legal aplicável, deverá o juiz decidir de acordo com o direito costumeiro, onde também este faltar, como havia ele de estabelecer se fosse legislador. Inspirar-se-á para isso na doutrina e jurisprudência mais autorizadas. Em nosso país, o costume assume o mesmo caráter, pelo que dispõe o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. O direito argentino, pelo artigo 17 do Código Civil, só admite a aplicação da norma costumeira quando as leis a determinarem, o uso, o costume ou prática não podem criar direitos, senão quando as leis se referirem a eles. Ser costume contra legem é a chamada consuetudo abrogatoria, que se caracteriza pelo fato de a prática social contrariar as normas de direito escrito. Apesar de haver divergência doutrinária quanto à sua validade, é pensamento predominante que a lei só pode ser revogada por outra. O mérito da presente questão se confunde com o problema da validade das leis em desuso. Vê item 85. 83. Valor dos costumes. Para o direito brasileiro, filiado ao sistema continental, a lei é a principal fonte formal, como se pode inferir do disposto no artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cujo preceito foi repetido na segunda parte do artigo 126 do Código de Processo Civil. No julgamento da lide caber-lhe aplicar as normas legais, não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. No âmbito do direito comercial, a sua aplicação é prevista em vários dispositivos do Código Comercial, entre os quais podemos indicar o artigo 673. A sua aplicação está prevista na legislação trabalhista brasileira, pelo artigo 8 da Consolidação das Leis do Trabalho. Segundo Amaury Mascaro Nascimento, o costume é uma norma do direito do trabalho admitida, com maior ou menor extensão, nos principais sistemas de direito. 9. Quanto ao direito penal, em face do princípio da reserva legal. Enunciado por Feuerbach, nulum crimen, nulla poena, sine lege previa, não há crime, não há pena. Sem lei anterior, a norma costumeira não é admitida como fonte. No direito internacional público, em face da peculiaridade desse ramo, que não é comandado por um poder centralizador, o costume constitui a sua fonte universal. As normas consuetudinárias, contudo, não possuem natureza cogente ou taxativa, pelo que podem ser substituídas mediante tratados internacionais. Se no passado o costume foi a principal fonte desse direito, no presente, como atesta Celso de Albuquerque Melo, ele se encontra em regressão, tendo em vista a sua lentidão e incerteza. 10. No âmbito do direito civil, a previsão, igualmente, para a aplicação da norma costumeira, como se pode constatar nos artigos 569, segunda,
e 596, ambos do Código de 2002. 84. Prova dos costumes. O princípio iura novit curia, os juízes conhecem o direito, pelo qual as partes não precisam provar a existência do direito invocado, não tem aplicação quanto aos costumes, em face do que dispõe o artigo 337 do Código de Processo Civil, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz. Na justiça ou perante órgãos da administração pública, os costumes podem ser provados pelos mais diversos modos, documentos, testemunhas, vistorias, etc. Em matéria comercial, porém, devem ser provados através de certidões fornecidas pelas juntas comerciais, que possuem fichários organizados para esse mister.